Olá, bem-vindos estudantes do terceiro ano, bem-vindos professores, pais a esta aula. Eu sou o professor Joelson. Dou as boas-vindas a todos vocês que nos assistem pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo, que acompanham essa aula, que fazem desses momentos comigo, momentos de aprendizado, de reflexão. Daremos continuidade à sequência didática sobre tirinhas, mas antes disso devo dar as boas-vindas também à professora Fran. Bem-vinda, professora Fran. Muito obrigada, professor Joelson. Bom dia, terceiro ano. Eu sou a professora Franciele e hoje eu vim acompanhar essa aula de língua portuguesa aí sobre tirinhas junto com vocês e o professor. Muito obrigada pelo convite, viu? Que bom tê-la aqui, professora Fran. Os estudantes já a conhecem bem de outras aulas e juntos nesta aula sobre tirinhas. Eu quero convidar todo mundo para, na tela, sabermos o título da aula, que é Criando símbolos, cores e expressões no estudo das tirinhas. Vocês conhecem esta tela? A aula que começou é de língua portuguesa. Se organize na cadeira, diga não para a moleza. Tire print, tire foto e registre com presteza. Data e nome da cidade é o início, que beleza. E depois vem o seu nome, nisto não há surpresa. Professora ou professor, escreva com clareza. E com clareza registrarei na tela a cidade, a data. Professora Cristina ligadinha com os estudantes de Serra Negra. Eu conferi, eu vou registrando isso. A professora Fran vai lendo outras cidades e outras escolas. Pode deixar. Temos também, professor Joelson, Sim. pessoal de São Paulo, aqui próximo a nós, Bauru, Carapicuíba, Piracicaba, a Ágata aí da professora Cristina presente junto conosco, o aluno Juan da professora Ana Cristina acompanhando a aula aí junto com a gente. Que maravilha, quanta gente! Bastante estudantes, professores, a Lorena, da professora Lucilene, e ó, a professora Cristina mandou uma lista de estudantes que estão com ela. A Lavínia, Emanuela, Júlia, Helena, Pietra, Diego e Vitória. Vários estudantes aí da professora Cristina acompanhando essa aula de língua portuguesa. Esta aula tem um registro com a cidade de Serra Negra, 26 de novembro de 2021. O nome, eu tenho uma turma inteira, na verdade. Foram falados pela Fran os nomes do terceiro ano D e a professora Cristina. Que bom que vocês estão conosco, lá da Escola Estadual Lourenço Franco de Oliveira, como outras escolas que apontam as participações da aula que começou. Falaremos sobre tirinhas e antes de continuarmos, professora Fran, estudantes do terceiro ano, antes de iniciarmos esta aula com o título Criando símbolos, cores e expressões, eu quero retomar a tirinha da aula passada. Vamos fazer isso? Vamos. Então, a página da aula de hoje é a página 47, mas por breves momentos a gente vai retomar a tirinha da aula passada. Vamos lá? Então, essa tirinha da aula de ontem. Observem com atenção. A aula é Criando símbolos, cores e expressões. Vamos observar na tela a tirinha de ontem, professora Fran, que tinha o título Pegadinha. Título interessante esse, hein? É, que é uma brincadeirinha, eu fiz até uma brincadeirinha. E, ó, vamos ler junto? Vamos. Você faz o personagem que está segurando os balões e eu faço o José? Pode ser. Tá bom. Então, feliz aniversário, José. Mas hoje não é o meu aniversário. Não é? Estava só te testando. Você quase me pegou. Quase te peguei? Meus braços estão até cruzados. A gente observa na tela a tirinha, uma pegadinha e uma reflexão e brincadeira, não apenas com o amigo do José, mas com uma palavra, com o trocadilho da palavra pegadinha, não é, professora Fran? Realmente, achei bem interessante esse trocadilho aí, professor. Olha só como é que está o personagem no último quadrinho, como está o José. O José de bracinhos cruzados. E vejam o balão do José, o balão em que aparece um texto escrito: quase te peguei,
Meus braços estão até cruzados. Estudantes, atenção. A gente leu ontem as falas, o texto escrito, verbal, e a gente acompanhou também todos os elementos gráficos, tudo aquilo que nos ajudava em relação a cores, desenhos, os detalhes que caracterizam esse gênero textual, que são as tirinhas. Tudo isso comunica e faz parte da história, ajuda a contar a história. É parte tão importante da história quanto o texto em si. Isso também é texto. Finalizamos a aula com essa reflexão, que todos esses elementos são texto. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês, no início desta aula, para os balões, onde o texto escrito aparece. Observe os balões do primeiro, segundo e terceiro quadrinho. Olha só na tela. Observe o balão e a finalização do balãozinho. Eu vou destacar aqui a pontinha. Escolho agora uma cor que apareça. A pontinha, olha só, professora Fran, a pontinha que aponta o personagem. Sim. O formato do balão, que os estudantes observam. Todos os balões trazem um texto escrito, mas a pontinha, ó, ele até muda o formato. A gente tem o formato mais retangular, ó, estou destacando de verde aqui. Tem um formato mais arredondado, mas a terminação, aquela parte que aponta o personagem, tem uma pontinha. Vocês notaram isso? Ah, mas ó, professora Fran, você viu que tem um balão que não tem essa pontinha? Eu vi, esse último balão, ele não tem a pontinha, ele tem uma bolinha. Pois é, esse balão aqui está falando, não é? Isso. Ó, ele tem uma bolinha. Isso quer dizer o quê? Que esse personagem... Será que esse personagem disse o texto que está aí dentro? Porque a gente imagina assim na leitura, não é? Sim. Que o personagem vai dizendo aquilo que está dentro do balão. Mas com essa terminação aí... Eu acho que muda alguma coisa sim, hein? Muda, não é? A gente vai observar na tela seguinte só o terceiro quadrinho, aumentado. Ó, para ficar bem claro. Neste quadrinho, o amigo do José exclama... Você lê para nós, professora? Você quase me pegou. E o José, no seu quadrinho, tem o seguinte texto. Quase te peguei, meus braços estão até cruzados. Ele não está falando. Eu posso afirmar que o José não está falando isso. Os estudantes notaram? Perceberam essa diferença? Bom, se não perceberam, estou apontando. Acho que vai ficar claro. Esse balãozinho, com essa terminação com as bolinhas que apontam o personagem, indicam que o personagem está pensando. Nossa, então nas tirinhas nós também conseguimos identificar os pensamentos dos personagens, não só as falas. Exatamente, e tudo isso ajuda o espectador, ajuda aquele que lê, né, o observador, o leitor, a compreender o texto, a tirinha em si. Outra coisa muito legal é que, apesar dos balões de fala serem parecidos, aquela pontinha está sempre apontando para a pessoa que está falando, né? Para o personagem que está falando. Isso. Assim a gente também consegue identificar bem esse diálogo, não fica confuso, né? Sobre quem é que está falando se tivesse a pontinha para qualquer lado. E isso, para a história não ficar sem pé nem cabeça, a gente saber exatamente quem está dizendo ou quem que está pensando. Nesse caso aqui, eu vou circular... aqui a gente tem a pontinha, né? Ó, a pontinha que estou destacando, o contorno do balão, do primeiro personagem. E o José, ó o balão do José como é que é. Ele tem um formato diferente. Parece uma nuvem. Parece uma nuvem mesmo, essa ideia de nuvem. E ó, olha a finalização, o acabamento do balão. É uma bolinha, poderia até ter mais uma menor. Para a gente ligar o pensamento ao personagem. Isso mesmo. Mas esta foi a tirinha de ontem. Hoje é criando símbolos, cores e expressões. Temos outra. Vamos à tirinha de hoje? Vamos, professor. Vamos criar símbolos e expressões. Agora que pensamos em balões, as expressões dos personagens se despedem da tela. Tirinhas, histórias que divertem.
Nesta aula, vamos ler e interpretar uma tirinha e pensar em estratégias para tornar o texto mais expressivo para os leitores. Já iniciamos com a retomada da tirinha de ontem e a tirinha de hoje na tela que segue, com uma orientação: crie símbolos, cores e expressões para os personagens que tenham conexão com o texto escrito, de modo a tornar a tirinha mais interessante ao público. Vamos, então, observar uma tirinha e criar símbolos, criar cores, criar expressões. Vamos desenhar e acrescentar recursos gráficos e refletir sobre isso. Já temos um texto no material. Vamos lá? Vamos, professor. Ó, os balões, pensamos neles há instantes. Esses são balões de? Fala. Balões de fala, porque olha só a pontinha dele como é. Vamos acompanhar a fala de personagens logo mais da tirinha. E o título da tirinha está aí. Você lê para nós, professora? Pensando melhor. Pensando melhor. Vamos lá. Primeira cena. Eu posso fazer o primeiro personagem e você faz o segundo? Sim? Você tem R$2? Não. Próximo balão, próxima cena. Eu te dou. O personagem sai. Desculpe. Ao voltar, o personagem fala: Desculpe. olha só, a gente tem uma tirinha, mas eles estão sem cara, não é, professora Fran? Verdade, tem algo estranho aí, professor. Tem, eles estão sem cara, mas tem uma história acontecendo, tem uma situação acontecendo. Ó, o primeiro é uma pergunta, o personagem que eu li. Você tem R$2? O segundo respondeu: Não. não. O que o segundo personagem entendeu nesse caso? O que o personagem que a professora Fran leu entendeu? Estudantes, reflitam comigo. O que esse personagem entendeu? Ele respondeu não e foi saindo. Tá vendo o corpinho dele voltado para o lado direito, quase fugindo da tela? Ele estava indo na direção oposta do personagem que perguntava se ele tinha R$2. Ah, ele achou que o personagem queria R$2. Sim, é pedir esses R$2. Que ele estava pedindo, não é, Jennifer? Isso, a Jennifer também está pensando aqui conosco. Sim, o personagem que a professora Fran leu achou que o primeiro estava pedindo R$2. Ei, você tem R$2 aí? Eu preciso de R$2. Com esse sentido. E já foi saindo. E olha só o que o personagem, o primeiro, aponta. Então, eu te dou. Nesse momento, professora Fran, o que é que o seu personagem deve ter imaginado e entendido? Então, eu te dou. Então, ele não estava pedindo mais esses R$2. Na verdade, ele só queria saber se ele tinha para poder doar ali para ele, né? Então, ele estava perguntando porque ele ia dar os R$2. Isso, Olha tanto que só. aí ele volta depois pedindo desculpa, porque ele tinha entendido totalmente errado. Ele já estava saindo, já estava partindo, Sim. ó. Lembrou e volta para a situação. A gente vê o corpinho dele se voltando para a mesma direção onde estava aquele que perguntou: você tem R$2? E vamos criar as expressões e desenhar as expressões desses personagens na tela. Acho que entendemos a situação. Olha só como é importante observar aí a posição, o corpo, a expressão corporal, não é? A direção. Para dar esse entendimento do que está acontecendo na tirinha, né? Porque se o personagem que eu li tivesse parado, não estivesse saindo, a gente talvez não entendesse direito o que ele estava pensando, que era a questão do outro estar pedindo R$2, no caso, que foi isso que ele entendeu a princípio. Verdade. Sabe que isso que estamos fazendo aqui, essa compreensão e essa discussão, me faz lembrar de uma característica que já foi estudada aqui pelos estudantes sobre as tirinhas na primeira aula, em que afirmamos e destacamos que são textos curtos que trazem reflexões profundas. São reflexões além do texto escrito. O importante, então, é analisar todo ele Sim. para conseguir
ter essa reflexão profunda mesmo, né? O entendimento do que está sendo passado. Exatamente. Se a gente não olhar com atenção, a gente fica sem entender. Ó, vamos desenhar as expressões dos personagens? Vamos. Mas para isso eu tenho uma tela um pouquinho maior, com o mesmo título e com a história conhecida. Pensando melhor, eu tenho aqui, você tem R$2. Como deve estar a carinha deste personagem? Olha, professor Joelson, Sim. é uma pergunta, né? Então Sim. eu penso que ele está com aquele ar um pouco de dúvida, de curiosidade. E como a gente vai expressar isso com boquinha e olhinho? Eu vou colocar aqui olhinhos já. Tá. Ó, 2 olhinhos apareceram aí. A boca, eu posso colocar assim? Você tem R$2? Não. Será que combina? Eu acho que não combina muito. Também acho que não. Não tem. A gente não tem essa impressão, né? Para quem pergunta para outra pessoa. Você tem R$2 e o outro já está respondendo não. Vamos corrigir essa boquinha. Eu vou retomar aqui. Oi, oi, oi. Olha só. Vamos experimentar boquinhas e olhinhos. O olhinho. A boquinha. Também a boquinha para baixo não precisa, não é triste, né? Ele não está triste. Vamos colocar uma carinha meio neutra assim? Acho legal. Meio neutra. E vamos colocar a sobrancelha no lugar. Também dá uma expressão para o personagem. Ó, a mão dele está levantada. Eu posso usar algum recurso gráfico para dar um sentido de movimento na tirinha? Parece que ele está com a mão levantada, professora Fran. Não parece que ele está fazendo um movimento assim para chamar a atenção? Por exemplo, acenando? Acenando, isso. Sim. Como se estivesse querendo chamar. Então eu posso... O que vocês acham? Isso me ajuda a entender que tem um movimento aí? Me ajudou, professor. Um pouquinho, não é? Sim. A gente vai somando todos os elementos na compreensão desse texto, tornando mais rico de elementos. Olha o segundo personagem, que respondeu não. Como é que deve estar a cara desse personagem, professora Fran, Olha, estudantes? Pensando que ele está saindo de cena, Sim. e já que pensamos melhor, né, como diz o nome da tirinha, a respeito aí do que ele achava que estavam pedindo o dinheiro para ele, eu acho que ele não vai estar, por exemplo, sorrindo. Não vai estar sorrindo. Não. A gente vai colocar ele com uma cara até meio aborrecido, não é? Sim. E como assim tem uma pessoa me pedindo R$2? Uma cara meio aborrecida. Não triste, aborrecido. E posso colocar aqui no pezinho uns riscos, não é? Um sinal, um recurso aqui de rabisco, seria, que me mostre um movimento para a direção que ele está indo. Ele está andando, ó. Sim. Posso pensar em outra coisa aí também. Está se movimentando. Está indo para lá, para a direita. Vamos ao... Acho que ficou bom, professora Fran. Eu gostei, ficou bem bacana. Está mais expressivo agora. Bem mais. Você tem R$2? Não. Vamos ao próximo quadrinho. A próxima cena. Olha só, eu achei bem bonitinho. Olha só o que o primeiro personagem diz. Observem comigo. Então eu te dou. E para esse então eu te dou, como poderíamos pensar na carinha? Então eu te dou. Ah, professor, eu acho que ele poderia já estar mais feliz agora. Pode ter um sorriso aqui, né? Sim, porque eu, por exemplo, eu gosto de dar as coisas para as pessoas, presentear as pessoas, então eu fico feliz nesse caso. Parece que era o presente nesse caso, os R$2. Então, ó, coloquei ele sorridente e vamos pensar no sentido. A mãozinha vai ganhar um movimento. Estou pensando no desenho. Vamos ver o segundo personagem? Notem o segundo personagem que não diz nada. E a cara do outro personagem, na tela anterior, não estava muito boa. Vamos melhorar a cara dele? Vamos. Eu vou retomar. Olha como é que estava a cara dele. Ó, estava quase zangado, não é? Partindo, saindo, fugindo daquele que estava pedindo. Sim. Vamos melhorar a carinha dele? Vamos. Olha só. Então, nesse momento, o personagem percebe, o segundo, percebe que o primeiro não estava lhe pedindo nada, que na verdade estava lhe oferecendo de certa forma. Eu ficaria surpresa nessa situação. Então é uma cara de surpresa.
Eu vou deixar... Eu não, acho que não é uma cara feliz, não é um sorriso, não Eu é? acho que talvez a boquinha um pouco aberta, assim, tipo, Aberta. não sei se vai ficar bom. Vamos experimentar. Assim, de É, surpresa. Tá. E o que ele deve ter pensado? Eu posso... Ele teve um sentimento, uma sensação. Posso colocar um ponto de exclamação aqui também? sim. Isso vai me ajudar a perceber, ajudar o leitor a perceber que ó, aconteceu alguma coisa. Esse ponto de exclamação está fora do balão, mas ele me ajuda a perceber. Olha, aconteceu algo ali. E acho que está ficando bom. Vamos à próxima? Vamos, professor. Vamos à próxima. Olha só, ele volta para o primeiro, para aquele que perguntou se ele tinha R$2 e diz assim... Desculpe. Desculpe. E essa carinha, professora, como é que tem que ser? Como é que vamos fazer? Olha, eu ficaria um pouquinho sem graça, mas, eu acho que já estaria mais feliz. Mas eu ficaria sem graça por eu ter interpretado mal, né, a situação. E geralmente a gente sorri. Muitas pessoas sorriem quando estão com vergonha, né? E eu ia ficar com vergonha, Eu professora. também ficaria. Então eu ia dar um sorriso assim. Meio envergonhado, né? E a minha bochecha certamente Ficaria vermelha? ia ficar vermelha. Ó. Eu ia ficar envergonhado. E, professor, agora a gente nota que ele está voltando, né? Sim. Então, agora, aqueles recursos gráficos nós vamos ter que utilizar para o outro lado, para indicar para onde ele está indo. A gente até se atrapalha, mas pensando nos recursos gráficos dos risquinhos, não é, professora? Sim, os risquinhos, isso. Mas é isso mesmo, eu vou colocar, muito bem lembrado. Na direção oposta agora. Isso. Olha, bem lembrado. Vou colocar aqui os risquinhos, porque ele está se movimentando. Olha só. Se movimentando na direção do amigo, com vergonha, por não ter entendido. Ele fugiu. Você tem R$2 e ó, o amigo fugiu. Vamos retomar agora a leitura, professora Fran, com as carinhas, com as expressões dos personagens. Vocês podem dar cor a isso, podem inserir outros elementos, mas vocês viram aqui que é uma brincadeira com entendimento. A gente vai lendo, entendendo, recriando a cena. Sim, eu acho muito importante essa utilização desses recursos gráficos, porque estava mais pobrinho, né, sem essas expressões deles. Estava sim, estava. Vamos fazer a leitura final? Vamos. Porque tá na parte final da aula, agora a gente vai ler com as expressões dos personagens. Primeiro personagem, você tem R$2? Não. Então, eu te dou. Desculpe. Finalizamos a tirinha. E eu quero chamar a atenção para o título. Pensando melhor. Vamos associar a tirinha e a situação ao título. Professora Fran, por que será que tem esse título? Porque, a princípio, ele estava pensando algo. Sim. E depois, com tudo que aconteceu, ele pensou melhor e viu que ele estava enganado ali na situação. Pensou melhor, entendeu errado e depois entendeu direito. Isso, então ele precisou pensar um pouquinho mais para entender toda a situação. Eu acho que é isso, professor. Foi um bom título. Sim, é isso. Foi um bom título. Acho que os estudantes fizeram reflexão conosco nessa aula que se encerra. Eu pergunto sempre no final o que fizemos, o que aprendemos. E eu vou colocar na tela essa pergunta com a possível resposta, porque chegou o fim da aula. O que fizemos e estudamos nessa aula? E temos uma possibilidade de resposta. Estudamos na leitura da tirinha os efeitos de sentido provocados pelas expressões dos personagens. Foi isso que fizemos. E a tela de avaliação virá em seguida, mas antes, tem a habilidade. Estava pulando. Vejam a habilidade, professores, EF15, LP04. Agora sim, não é, professora Fran? Agora sim a avaliação. Avalie a aula, diga o que achou. Professora Fran, foi um prazer tê-la. E, estudantes, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada Tchau, pelo convite, tchau. professor Joelson, e até a próxima. Tchau, pessoal.